Tudo que você precisa saber sobre disfunção erétil e coração em apenas 8 minutos. Essa é a minha promessa. Primeira coisa que você precisa saber sobre disfunção erétil. Pessoas que têm esse problema têm risco aumentado de ter problema cardiovascular. Como é que é? Não quer dizer que todo mundo tenha disfunção, vai ter problema cardiovascular. Por exemplo, pessoas que têm esse problema por causa de estresse, de ansiedade, preocupação, não quer dizer. Mas sabe por que eu estou falando isso? Pensa aqui comigo. O pênis ele é um pistão, então o que ele faz? Aumenta o fluxo de sangue e ele cresce. Qualquer coisa que dificulte o fluxo de sangue pode levar a esse problema. Ora, se tem problema nos vasos sanguíneos lá do pênis, por que não vai ter problema vaso sanguíneo no seu coração, no seu cérebro? Então, às vezes, é o primeiro sinal que o seu corpo está dando alerta que você tem um problema vascular. Então, se isso está acontecendo com você, corre para o seu cardiologista, peça para fazer o check-up e aí pelo menos fazer um teste ergométrico, dosar, ver como é que está o colesterol, ver a hipertensão, diabetes, entre outras coisas. Nós vamos falar agora sobre fatores de risco que levam a esse problema. E o primeiro logo deles é o quê? Hipertensão. A hipertensão, ela leva a lesão nas artérias. Se leva a lesão nas artérias, o colesterol vem e forma a placa de gordura dificulta o fluxo de sangue, e se dificulta o fluxo de sangue, não enche de sangue o pênis, e aí, conclusão, você vai ficar meia bomba. Agora, se a gente está falando sobre hipertensão, bora falar um pouco sobre medicamentos para hipertensão, e sim, todos os medicamentos antihipertensivos podem levar ao problema de disfunção erétil. Pensa aqui comigo, aumento do sangue, pênis ereto. Ora, se você diminui a pressão de enchimento, vai ficar meio fraco, concorda? Só que existem alguns antihipertensivos que dão mais esse efeito colateral, que podem piorar o seu quadro, porque lembra, tratar a hipertensão melhora, mas alguns medicamentos podem até piorar. E existe aqueles medicamentos, aqueles antihipertensivos, que vão ter menos efeito colateral. Eu estou deixando aí na tela para você uma tabela. O primeiro grupo é o que menos provoca e o último é o grupo que mais provoca. O que você quer saber é o seguinte, qual aquele que você tem que dar preferência para usar? O primeiro são os BRAs, bloqueadores receptores da angiotensina. E como um exemplo aqui deles é a valsartana. A valsartana ali seria o melhor, é o que a gente sugere. Então, o homem que esteja com medo de apresentar esse problema, mesmo assim ele é hipertenso, a gente sugere esse. E aí nós vimos a classe, vamos ver qual o último, qual aquele que mais provoca. São os agentes de ação central. E aí, meu amigo, o campeão é o meu tio Dopa. Esse remédio aí parece motosserra, derruba qualquer madeira. Então, você homem não usa, eu acho até maldade do médico que prescreve metildopa para um homem, porque sabe que a chance é altíssima de deixar o homem fraco. Quarta coisa que você precisa saber, assim como a hipertensão aumenta o risco de você ter disfunção, diabetes também tem. A diabetes ela leva um processo inflamatório na parede das artérias, ela modifica, vamos dizer, o endotélio, esse endotélio facilita a proliferação de placas de gordura. Se tem placa de gordura, diminui o fluxo e pode diminuir o fluxo para a artéria peniana e com isso vai diminuir a ereção. Então, você que tem diabetes, se você quiser realmente voltar a ter uma vida ativa com a sua parceira, você vai ter que tratar sua diabetes, vai ter que deixar ela ali no jeito. Não aceite uma glicose de 200, não, isso aí não é normal. Minha glicose deu 110, está baixa. Não, a sua meta é deixar uma glicose ali por volta de 90. Foca nisso que você vai ver que vai ter uma melhora. Quinta coisa que você tem que saber. Colesterol aumenta o risco também de você ter disfunção. Ora, tudo que eu falei até aqui faz todo sentido para você. A hipertensão, a diabetes e o colesterol. Ora, é o colesterol que entope a artéria. Se você tem um colesterol alto, esse colesterol pode ir lá entupir as artérias, que aumentam o fluxo de sangue para o pênis, consequentemente é menos sangue para o pênis e aí vai dificultar a sua ereção. Você está com medo de ficar
fraca, quando ficar com mais idade, então, meu amigo, comece a tratar seu colesterol agora, porque esse colesterol vai acumulando ao longo de décadas. Então, seja esperto, comece a tratar agora e cuidado, não vai cair nessa conversinha aí de que colesterol alto não faz mal. Vai nessa que você vai ver só o que vai acontecer. É verdade. Sexta coisa que você precisa saber sobre saúde cardiovascular e disfunção erétil. Pode ou não usar medicamentos como Tadalafila, Viagra, Sildenafila, Cialis, esses medicamentos. Gente, pode, tá? Via de regra, pode. Lembrando que quando foi inventado o Viagra ele foi criado para ser utilizado em cardiopata. Então não tem problema de você ser cardiopata e utilizar esses medicamentos. Tem problema se você for cardiopata em uma dessas 4 situações. Então vamos lá. Situação número 1, que você está proibido de usar, isso aqui todo médico já sabe, é se você vai usar esses medicamentos e você faz uso de nitrato. Vou colocar uma lista aí na tela para vocês. Então nós temos aí isosorbida, propatil nitrato, monocordil, isordil, Sustrate também. Se você faz uso desses medicamentos, você está proibido de usar Tadalafila e o Sildenafila. Segunda situação, você está proibido de usar esses medicamentos se você já tem pressão baixa. Esses medicamentos podem levar a uma redução da pressão. Então imagina, sua pressão já está baixa. Reduz mais ainda, essa sua pressão pode não chegar no seu cérebro e você acabar ganhando um AVC. Terceira situação, se você tem estenose aórtica crítica. É complicado explicar isso aqui para você, mas é uma válvula do coração. Essa válvula ela tem que abrir para sair sangue para o seu coração. Se essa válvula abrir só um pouquinho, você também está proibido de utilizar. Isso é um caso mais específico, acho que não é o seu caso que você está assistindo aí. E o quarto caso, é claro, eu deixei o melhor para o final. Pode um homem que, por exemplo, já infartou e ter relação? Sim. Porém, ele tem que fazer pelo menos um teste ergométrico. E se ele faz um teste ergométrico num protocolo de Bruce, é um protocolo bem específico, tá, gente? Isso aí você tem que chegar ao seu cardiologista e falar para ele, olha, tem que fazer o teste ergométrico no protocolo de Bruce. Se você interrompeu o exame antes de completar o primeiro estágio, quer dizer, antes de você fazer 3 minutos de esteira, você está proibido de utilizar esses medicamentos. Por quê? Porque já mostra que você tem isquemia com pouca carga. Se você anda um pouco, você já sente dor no peito. Se você não consegue dar conta de subir um lance de escada e você já sente dor no peito, você está proibido de usar esses medicamentos. Agora, de repente, você já infartou. Você tá com tudo controlado, você consegue até jogar bola ali, zagueiro, ficar ali no gol e tal, subir ali uns 2 andares de escada e não sente nada? Beleza, meu amigo, não tem problema. Claro, não pode estar usando aqueles medicamentos que eu falei para você anteriormente. Fala a verdade, eu dei um monte de dica pra você teve a coragem de dar um like, poxa, dá uma força. Dá o like, isso aqui que ajuda pra caramba. Gostou dessa forma, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa aqui o seu like, compartilha pro seu amigo, que você quer, que já sabe que tem aquele problema, você quer zoar com ele, compartilha o vídeo. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.